Agora que nós já sabemos que a química estuda as propriedades, características e transformações da matéria, e que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um certo lugar no espaço e é constituída por átomos, termo que foi aí cunhado, foi criado por dois filósofos, o Demócrito e o Leucipo, que significa aí pequenas partículas não cortáveis, não divisíveis. A gente observa nessa parte a evolução dos modelos atômicos. Bora lá? O primeiro modelo atômico vem através da teoria atômica de Dalton, lá por volta de 1808. Segundo Dalton, com as suas observações, cada elemento químico ele é formado por pequenas partículas que são denominadas átomos. Então perceba que nessa parte, o Dalton ele resgata as ideias lá do Demócrito e do Leucipo. Sendo que o átomo de um mesmo elemento químico são idênticos em relação ao seu tamanho e à sua massa. Mas, Igor, eu não estou entendendo uma coisa. Você está falando de elemento químico. O que é elemento químico? Eu me confundi o que é elemento e o que é o átomo. Então vamos com calma. O elemento químico é um conjunto de átomos que têm a mesma característica, ou mesmas características, que, na época, segundo o modelo de Dalton, eram caracterizados pelo tamanho e pela massa. Então perceba, na época de Dalton, especificamente, a reunião, o conjunto de todos os átomos que tinham a mesma massa e o mesmo tamanho, formavam esse conjunto chamado de elemento químico, beleza? Então, o nosso elemento químico tem essas características. Átomos, eles não podem ser criados, segundo Dalton, muito menos destruídos. E as reações químicas eram aí reorganizações dos átomos. Tudo que eu tinha antes eu vou ter depois também, só que eles passam a ter uma organização diferente em relação ao estado anterior para o estado final. Tá? Átomos são esferas rígidas, indivisíveis, indestrutíveis e imutáveis. E é por isso que o modelo atômico do aí, querido Dalton fica conhecido como modelo bola de bilhar. Né? Se você observar uma bola de bilhar, a gente sabe que, por exemplo, ela é esférica, evidentemente, é extremamente rígida, né? Você não consegue quebrar facilmente, então por isso que ele utiliza essa visão da bola de bilhar como sendo aí aquilo que pode caracterizar os átomos segundo Dalton, beleza? Então fica na cabeça aí. O modelo atômico de Dalton, bola de bilhar. Então, nós temos como característica uma esfera indivisível, indestrutível e imutável. Todas as esferas que têm o mesmo tamanho e a mesma massa compõem o mesmo conjunto, que é conhecido como elemento químico. Né? Elementos químicos ou átomos diferentes compõem elementos químicos diferentes. Numa reação química, já que esses átomos não podem ser criados nem muito menos destruídos, nós temos uma reorganização desses átomos. São os mesmos átomos que se encontram antes e depois da reação química, mas de maneira aí diferente em relação à sua organização.